Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Aqui é a Mônica. Bora para mais um vídeo? Com a chegada do outono e inverno, precisamos tomar alguns cuidados essenciais para a gente continuar com essas meninas bem bonitas e bem saudáveis. Vamos ver? São 4 importantes cuidados que temos que ter nesta época do ano. O primeiro deles é a rega. Então agora eu vou virar a câmera, a gente vai mostrando as meninas bonitinhas e eu vou explicando cada um deles. Por que devemos ter alguns cuidados importantes nesta época do ano? Porque o metabolismo dessas meninas diminui, desacelera. Com isso, é por isso que a gente fala que ela entra numa dormência, né? Então, se ela para praticamente seu desenvolvimento ou diminui, obviamente que os cuidados que nós teremos com elas a partir desta época serão também menores, já que elas também estão armazenando energia para a primavera. Então a rega deve ser diminuída, sim. Primeiro, ela não vai mais sugar água como antes, tá? Ela vai sugar menos água. Segundo, que pelo clima, pelo tempo estar mais frio, o vaso vai demorar mais tempo para secar, ou melhor, o substrato. E se você utiliza vasos de plástico, muito mais tempo ainda. Então, rega bem ponderada. Muito cuidado com a rega. Então, não é como no verão, regou, secou, já vou lá e rego de novo. Não, não é necessário. Simplesmente você espera mais um pouco, deixa ela sequinha por mais tempo e então você regue. Um outro cuidado com a rega é, além do tipo de vaso, o material que você utiliza, se é plástico, se é barro mais vitrificado, né? Uma porcelana ou uma cerâmica que é protegida, impermeabilizada, tudo isso faz a diferença na hora da rega também. Então você não vai vir aqui regar com a mesma intensidade ou com a mesma frequência uma bacia dessa. Com certeza ela demora mais tempo para secar do que um vaso desse. Ou este, por exemplo, que olha, o vento, o calor, o pouco calor que nós vamos ter agora, né, no inverno, vai diminuindo, seca, demora mais para secar, certo? Segunda dica importantíssima também, a adubação. Mônica, continua adubando minhas suculentas com a mesma intensidade? Como que eu faço? Devo ou não? A adubação é a mesma coisa, pessoal. Não devemos nos preocupar com a adubação, ok? Então, agora iniciou. Se você quiser colocar, teve que trocar algum vasinho, mudar, transplantar, ótimo. Então, o ideal é que isso aconteceu e você deixe, então, elas tranquilamente, quietinhas, por toda essa estação do ano. Tá bom? Porque é óbvio, se ela também não vai chupar água ou sugar a água com a mesma intensidade, ou seja, ela vai precisar de menos água, ela também precisa de menos adubo.
ok? Então, não se preocupem em adubá-la nesta época do ano. Isso serve para qualquer planta, né, que entra em repouso nessa fase do ano, ou dormência, como se diz, né? A dormência é falada porque ela para suas atividades e não vai se preocupar, porque o alimento e água que ela tem já vai nutri-la por esse período. Óbvio que você vai ter que regar, desde que seja como eu falei no primeiro tópico, com ponderação. Terceiro tópico importante é: mudo ou não mudo a planta de vaso? Posso transplantar? Posso podar? De preferência, não. Não precisa, não é necessário. Na verdade, é melhor não fazer. Mas, em casos extremos, onde você está percebendo que sua planta está doente, você precisa olhar a raiz dela, como ela está. Você não percebeu isso antes, na primavera, verão, e agora ela começa a dar esses sinais. Então, obviamente que você não vai aguardar a primavera voltar e o verão para fazer isso, certo? Que o ideal é na primavera. Então, pode, desde que ela esteja numa condição que, se deixar, ela pode acabar morrendo. Então, é preferível mexer, trocar de vaso, troca o substrato se for necessário, aí veja, tá doente, precisa, por exemplo, um nematóide, corto, faço todo aquele processo para tirar, né, este verme da planta e replanto e continuo cuidando com os cuidados que devemos ter agora no outono e inverno. Lembrando também que, se eu fiz a troca ou fiz uma poda, por exemplo, eu comercializo e estou com um problema de mudança de jardim, fiquei sem transplantar minhas plantas por um longo período, que já devia ter feito no verão. E aí, o que aconteceu? Não pude, por conta da reforma aqui, não deu, infelizmente. Então, eu vou fazer isso com algumas plantas que já venceu o substrato. O adubo nem tanto, porque eu uso o adubo daqueles de bolinha e é só colocar no cantinho do vaso e tudo bem, né? Escondidinho na terra de preferência. Vou preferir fazer esse transplante para verificar como elas estão e depois eu deixo elas bem quietinhas. Um outro fato importante é que quando você faz isso, como eu já falei, o outono e inverno elas diminuem, elas não gastam as suas energias ou gastam muito pouco. Aí você troca de vaso porque ela estava pequenininha no vaso e quer um vaso maior para ela poder crescer um pouco mais. E ela não vai crescer um pouco mais ou vai crescer bem pouquinho mais, porque ela está numa fase de repouso. Então, tem essa observação aí. Não cresce, mas não porque está com algum problema, porque ela está nessa fase de repouso, tá bom? Nada impede que você faça seu transplante, sua poda, mas evite, tá? Como eu disse, faça estritamente se for muito necessário, tá bom? Você já conhece suas plantas, já cultiva há muito tempo, então você já sabe a reação delas, né? Aí no seu clima, na sua cidade. Olha que espetáculo. Fechadinhas. Linda, linda, linda. Mas
Olha a lindeza. Vamos fazer uma apreciação agora. Olha como tá estressadinha esta linda. Essa minha, depois de vários dias sem rega. Então, eu fiz ontem uma ótima rega nela. E agora eu vou ficar sem me preocupar por um bom período. A não ser... Eu tenho alguns vasos que eu fiz um replante há pouco tempo. Então, esses eu tenho que ficar de olho, né? Se elas não vão desidratar. Se elas estão bem. Caso eu perceba, então essas que eu perceber uma desidratação, eu então devo regar. Quarto ponto importantíssimo também: sol. Esta época do ano é uma época em que o sol muda a posição. Por exemplo, o meu jardim tomava sol na primavera e no verão por 8 horas, pelo menos. Algumas 8, outras 6 horas, mas no mínimo 6 horas elas tomavam de sol. E aí mudamos a estação. Não mudamos a estação. A estação chegou, outono. O que aconteceu? O canto onde elas tomavam aquele sol gostoso parou de o sol mudou a posição. Então, pessoal, neste caso, a minha sorte aqui, por exemplo, foi o quê? Como eu tô com reforma aqui em casa, fazendo um novo espaço, que já coloquei ela nesse novo espaço, porque elas ficavam lá embaixo na minha garagem. Então, o que aconteceu? Né? Eu pude trazê-la aqui pro terraço, que é na minha laje, onde vai ter a minha nova estufa. E aí, elas agora estão no sol, né? Mas nem todo mundo tem essa opção de trocar, de ter um espaço onde receba mais luminosidade, mais sol. Mas o ideal é que você procure um cantinho novo onde tenha sol e ela não pare de receber, porque assim você pode evitar o estiolamento e as cores lindas que elas nos apresentam. Sabemos que o sol é imprescindível para elas. Sem ele, elas vão ficar mais propensas a doenças diversas. Elas ficam fracas. É igual o ser humano, também precisa do sol, a vitamina D, né, para nós. Então, muito importante esse sol para essas lindonas. Então, corre procurar um cantinho onde receba mais sol ou pelo menos muita luminosidade. Tão importante quanto é vocês que moram em regiões muito frias, sul do país, por exemplo, que tem geadas. São Paulo, aqui onde eu moro, também tem. Em alguns lugares também tem geadas. Então, essas baixas temperaturas podem também provocar a morte dessas meninas lindas. Algumas aguentam baixas temperaturas. Então, por isso, é necessário a gente conhecer a espécie que nós estamos cultivando, o gênero. Até que temperatura elas aguentam. Neste caso, se você iniciou sua coleção, tá pegando agora o outono e inverno, então procure colocar uma proteção. Pode ser um plástico transparente para não perder o sol, pode ser um sombrite, uma telinha de mosquiteiro, o que for mais conveniente para você, para o seu bolso,
De repente você já até tem aí um pedaço, né? Desses materiais e cubram à noite. Vejam a previsão do tempo, se vai ter geada, se não vai ter, se tem chance. Então, cubram para evitar. Essa é a Echeveria súpia. Vamos ver mais um bocadinho dessas lindas. Olha a cor dessa Echeveria gibiflora purpúrea. Olha o Dionysus. Tenho este. E aqui do lado, tenho este também. Ontem molhou, tomou um banhão. Ele já está acostumado, né? Com banho de mangueira. Um grande abraço. Tchau, tchau, pessoal.